Saudações a todos. Dentro do curso Saneamento Básico, Direito e Responsabilidade, Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, falaremos agora sobre o saneamento básico e a sua relação com a saúde pública. Meu nome é Antônio de Noronha Tavares, eu sou mestre em Engenharia Civil, área de Recursos de Saneamento Ambiental, engenheiro sanitarista e professor da Universidade Federal do Pará. Anteriormente, já fui presidente da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém e coordenador de regulação da Agência Reguladora Municipal de Belém. Bom, saneamento básico e saúde pública. Inicialmente, fazer uma breve contextualização. Qual o objetivo do curso? Ele procura capacitar os participantes a desempenhar um papel ativo na gestão participativa integrada do saneamento. Ou seja, o saneamento não se faz simplesmente pelo aspecto institucional de quem tem a missão de prover os serviços adequados, mas se faz também com a participação da sociedade e numa interação conjunta entre esses dois segmentos, de tal forma que o serviço seja ofertado tanto em quantidade quanto em qualidade, que é o grande desafio que o país hoje atravessa. Então, promover práticas sustentáveis e garantir o acesso universal de serviços de água e esgoto. Nós temos um grande déficit de atendimento, né, e isso é um desafio que envolve diretamente a nossa saúde pública. O saneamento básico ele é importante porque ele é um pilar fundamental para a saúde pública e a preservação do meio ambiente. Cidades, localidades em que a carência de saneamento básico é existente, há uma estreita relação pela má qualidade de vida, pela saúde precária, né? E o meio ambiente, de certa forma, não sustentável em função da ausência desse serviço. E o saneamento básico ele engloba diversas ações, seja no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, na resíduos sólidos e limpeza pública e drenagem. Ele envolve esses 4 eixos e eles têm que estar funcionando de forma adequada, tanto do ponto de vista da oferta do serviço, de tal forma a dar qualidade de vida para a população. O saneamento básico e sua correlação com a saúde pública, ele tem impacto direto na saúde da população. Um acesso adequado ao saneamento básico está diretamente relacionado à redução de doenças transmissíveis pela água. Da mesma forma, a carência de serviços está relacionada diretamente a determinadas doenças, como, por exemplo, diarreia, cólera, hepatite A, entre outras. Além disso, o tratamento adequado de esgoto previne a disseminação de doenças relacionadas ao contato com resíduos úmidos. Então, a ausência de saneamento está intimamente ligada à disseminação de doenças. Está ligado também à preservação do meio ambiente, porque o saneamento desempenha um papel fundamental na preservação dos recursos naturais, como rios, lagos, lençóis freáticos, etc. O tratamento adequado, por exemplo, de esgoto e de resíduos sólidos evita a contaminação desses recursos, contribuindo para a conservação e para a biodiversidade aquática. Observe bem, nos centros urbanos, o grande problema ambiental é justamente a ausência de saneamento, uma vez que ele causa impacto no meio ambiente e na saúde pública. Então, nós temos grandes desafios e oportunidades a avançar nessas conquistas nessas últimas décadas, porque enfrentamos ainda desafios significativos em relação ao saneamento, incluindo falta de acesso ao serviço adequado e, em muitas regiões do país, a poluição crescente dos corpos d'água. O esgoto não tratado é o esgoto que vai para o meio ambiente, seja cursos d'água, solo ou lençol freático, vai contaminar esses corpos d'água. O saneamento básico ele tem um ciclo, né? Nós poderíamos, por exemplo, no caso de abastecimento de água, esse ciclo ele pode começar com a captação da água, seja no manancial superficial ou subterrâneo. Essa água, uma vez captada, ele passa para uma estação de tratamento de água. Essa água, uma vez tratada, ele é distribuída para a população. Distribuído para a população. Uma vez a água distribuída, é gerado o esgoto, esse esgoto é coletado, é transportado para uma extração e tratamento de esgoto. O esgoto tratado
é lançado de novo aos mananciais. Então, o ciclo é um ciclo contínuo de utilização e tratamento do esgoto gerado por essa utilização, devolvendo aos mananciais. Nós temos aqui um ciclo de abastecimento de água, um ciclo clássico, né? Existem vários layouts desse ciclo, mas aqui é um ciclo bem pedagógico. Então, nós temos um manancial de água, nós temos um ponto em que a água é captada por uma estação elevatória de água bruta, ou seja, é um sistema de bombeamento que retira a água do manancial. Uma vez retirado, ele é aduzido através de uma adutora chamada adutora de água bruta, vai para uma estação de tratamento de água. A água, uma vez tratada, essa água é aduzida já com uma adutora de água tratada, diferente da anterior, que é a adutora de água bruta. Essa adutora de água tratada é levada para um reservatório de água. Esse reservatório, então, distribui a água para a cidade. Então, esse aqui é um ciclo do sistema de abastecimento de água. Essa água utilizada aqui pelos usuários, seja residenciais, pelo comércio, pela indústria, etc., vai gerar esgoto. Então, aqui nós temos já, então, entramos no ciclo do esgotamento sanitário. Então, os diversos usuários, seja de quais forem, geram esgoto. Esse esgoto é coletado, né, normalmente no passeio, né, próximo aos locais de uso, é levado para um coletor primário, que coleta essas águas, e tem um perceptor que vai a água, uma vez, o esgoto, melhor dizendo, passando de um ponto ali, é interceptado, levado para uma estação de tratamento de esgoto. Esse esgoto, uma vez tratado, é preciso, normalmente, uma estação elevatória de esgoto, que é um sistema de bombeamento, que, através de um emissário, é jogado ao corpo receptor. Então, nós temos a segunda etapa aqui do ciclo do saneamento básico referente ao esgotamento sanitário. Nós temos também o ciclo do saneamento da limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. Olha, esse ciclo ele começa pela geração dos resíduos pelas diversas atividades econômicas, seja nas residências, no comércio, na indústria, é gerado lixo. Uma vez gerado, esse lixo é acondicionado. Uma vez acondicionado, esse lixo é coletado e transportado por veículos. Esse transporte ele é em função do tipo, do porte da comunidade. Eu vou citar aqui um exemplo de cidade de pequeno porte, até de grande porte, ou ser um curso aqui voltado para os municípios. São dados aqui interessantes que podem nos servir de informação útil. Então, por exemplo, municípios de pequeno porte, nós temos a carroça de tração animal. São utilizados para locais de pequenas localidades, são povoados, né? Não consomem combustível, mas tem a desvantagem de transportar pequena quantidade de resíduos e tem alimentação e tratamento do animal, que muitas vezes é negligenciado nesse aspecto. Para municípios um pouco maiores, nós temos o exemplo da carreta reborcada por um trator. A vantagem desse sistema é que é um baixo investimento. A relação custo-benefício é favorável para municípios pequenos. O trator realiza outros tipos de serviço de limpeza quando não está na coleta. A desvantagem disso é que a produtividade é baixa, ele transporta pequeno volume e é derramamento ao longo do seu transporte e pode derramar resíduo na área. Mas são situações para povoados um pouco maiores, de pequenas vilas. Nós temos também a caçamba basculante, já para comunidades maiores. Ele é vantajoso, essa caçamba, porque ele permite realizar outras tarefas além da coleta de lixo. Mas ele tem a desvantagem de necessitar de lonas para cobertura, para que não haja vazamento desse resíduo, né? Para que não seja jogado na rua durante a utilização. E a altura da caçamba dificulta o trabalho dos garis, o que vai levar a problemas, principalmente de ordem ergonômica, né? De coluna, etc., porque é um sistema em que utiliza muito baixar e levantar, e a coluna é muito utilizada nesse transporte. Já cidades maiores, nós temos o que é o ideal em termos de transporte, que são caminhões com sistema de compactação, com capacidade de 15 metros cúbicos a 50 metros cúbicos. Então, tem como vantagem coletar grandes volumes, ele é mais econômico, porque reduz em média 34% por tonelada por quilômetro. Isso faz com que ele transporte mais resíduo. Há uma maior velocidade de operação desse serviço.
evita derramamento, né? As condições ergométricas são ideais, porque a altura que o gari, ao pegar os materiais para colocar no lixo, já da altura da sua cintura, isso favorece um certo conforto ergométrico, dá maior produtividade, o descarregamento é mais rápido, porque ele é mecânico, ele dispensa a arrumação de resina na carroceria, que o próprio caminhão tem um sistema de compactação que faz isso, diminui os inconvenientes sanitários, mas ele tem uma desvantagem. É um preço elevado de equipamento, pode ser, municípios pequenos têm dificuldade de ter um equipamento desse, é um alto custo de manutenção mecânica, ele não trafega em trecho de acesso complicado, mas a relação custo-benefício te favorece a necessidade de baixa densidade populacional. Então, observe que o sistema de transporte está intimamente ligado à capacidade econômica do próprio município e o tamanho do município. E nós temos o final do ciclo, né, da limpeza pública, resíduos sólidos, é o tratamento e destinação final. Nós temos na primeira figura aqui um lixão, que a maioria dos nossos municípios brasileiros nós temos esse tipo de atividade com destino final, onde o lixo é simplesmente jogado no solo sem nenhum critério sanitário ou ambiental. Isso gera uma série de problemas de ordem sanitária, transmissão de doença, contaminação e poluição do meio ambiente, lençol freático, a geração de chorume, que é um líquido que escoa dessa matéria orgânica presente no lixo, que é um líquido que tem um poder de poluição e contaminação elevado, que vai ser carreado pelo processo de chuvas aos cursos d'água superficiais ou infiltrando no solo, contaminando também o lençol freático. Então, é uma solução que é muito utilizada, mas é uma solução incorreta do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista sanitário e ambiental. Embaixo, nós temos uma figura aqui de um aterro sanitário, percebe que a diferença entre os dois, não dá para ver os detalhes aqui internamente, mas o lixo é depositado em células, ele é compactado antes, para caber o maior volume possível dentro de uma célula. Antes dessa, colocados os drenos internos, em que o chorume é captado e é direcionado para um ponto para tratamento desse chorume. Os gases resultantes da decomposição são também canalizados e são queimados, então há um certo controle sanitário dessa atividade. Alguns autores consideram que o aterro sanitário não é uma unidade de tratamento. De certa forma, tem razão pensar assim. Na realidade, o aterro sanitário é uma unidade de compactar e acondicionar corretamente o lixo do ponto de vista sanitário, não permitindo que haja extrapolação desse material para o ambiente externo, permitindo que o líquido, o chorume gerado, é captado e é tratado numa estação de tratamento de chorume, e os gases também são captados e queimados, etc. Nós temos poucos aterros sanitários no país e temos muitos aterros que estão a dever nos seus aspectos operacionais. Mas observe que é uma condição sanitária muito melhor do que simplesmente o lixão, né? A deposição final de resíduos sólidos simplesmente no solo. Sem contar que essas áreas de destinação final de lixão são áreas também que levam um problema social muito grande, porque existe um grande número de pessoas carentes do ponto de vista social e econômico que sobrevivem dessa atividade de catação, numa atividade insalubre, sem nenhuma justificativa, né, que possa defender essa atividade. Então, essa população precisa ter um olhar social, né, sobre ela, no sentido de dar alternativas dignas de vida, de melhor trabalho, etc. Mas é uma realidade presente na maioria dos municípios no país. Nós temos também a drenagem e o manejo de águas pluviais. A drenagem, nós temos dois tipos de drenagem a diferenciar. O que nós chamamos de microdrenagem e o que nós chamamos de macrodrenagem. A microdrenagem é constituída por aquelas tubulações enterradas que captam a água da chuva também. A drenagem é para o sistema de esgotamento de água pluvial, ou seja, água da chuva, não é para esgoto sanitário, são um sistema de esgoto diferente. O sistema de drenagem é para captar água da chuva, através de sistema de microdrenagem, ele coleta e afasta essas águas, né, onde medidas de controle são adotadas desse afastamento. Alguns países, e mesmo em alguns estados nossos aqui, já estão tratando água proveniente da drenagem. Isso é um avanço sanitário muito grande,
mas que nós temos dificuldade porque sequer estamos conseguindo tratar esgoto sanitário, então fica mais difícil nós tratarmos esgoto de água pluvial. Mas já existem algumas ações, alguns exemplos existentes no país e em outros países do mundo aí. Já a macrodrenagem é o sistema voltado para grandes redes de água, ou seja, são galerias de maior porte, são cursos d'água superficiais, como rio, canais, né, em que as soluções são macros. Então, por exemplo, a microdrenagem. Olha as figuras aqui. Nós temos aqui o sistema de pavimentação, nós temos aqui o meio-fio, a água da chuva escoa para esses pontos, que é captado por uma boca de lobo, que é jogado para uma galeria central, que desse ponto aqui é levado, normalmente com gravidade, a um ponto mais baixo, normalmente um curso d'água. Aqui uma outra figura que mostra esses dois sistemas. A água escoa para as sarjetas, né? E aqui jogado para cá. Esse é o chamado microdrenagem. A macrodrenagem é esse sistema dos sonhos. Você pega um curso d'água, você não só canaliza o curso, aumenta a sua capacidade de escoamento, mas também dá diversas utilizações quando não há ocorrência de chuvas, você pode ter, inclusive, de lazer. Né? Então, aqui nós temos dois exemplos de como um rio, que pode estar poluído, pode ser tratado as suas águas, aumentado a sua capacidade de armazenamento, portanto, de escoamento, não propiciando alagamento nem inundações. Quais são os impactos do saneamento na saúde pública? Primeiro é a disseminação de doenças. Né? Nós temos essa classificação de doenças aqui, existe outra, mas vamos ficar com essas, a chamada doença de origem hídrica e de vinculação hídrica. As doenças de origem hídrica são aquelas transmitidas pelo contato com a água contaminada. Já as doenças de vinculação hídrica são aquelas transmitidas principalmente pela ingestão da água. Então, a vinculada é pela ingestão e de origem é pelo contato. Então, nós temos exemplo de doenças de origem, nós temos a estossomose, a leptospirose, dermatite por pseudomonas. Por exemplo, a estossomose é ocasionada pelo parasita chamado cistossoma, que é transmitido pela água contaminada por caramujos infectados. Tá? Sintomas, febre, tosse, dor abdominal, diarreia, etc. A leptospirose, mesma coisa, transmitida por uma bactéria chamada Leptospira, que em contato com a água ou solo contaminada pela urina de animais infectados, principalmente o rato, causa sintomas como febre, icterícia, insuficiência renal, entre outros. E nós temos as dermatites, né? São bactérias do gênero Pseudomonas aeruginosa, que causam irritação e infecção na pele. Já a de vinculação hídrica, nós temos como exemplo a cólera, a febre tifoide, a hepatite A e a giardíase. A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida pela contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Sintomas são gravíssimos, diarreia aguda, podem levar a desidratação rápida e morte se não tratada adequadamente. A febre tifoide, mesma coisa, causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de contato com as mãos do doente, ou portador de forma direta pela ingestão da água ou alimentos contaminados com fezes ou urina, que contém essa bactéria. Sintomas: febre, dor de cabeça, mal-estar geral e diarreia. A hepatite A, provocada pelo vírus da hepatite A. A transmissão também é fecal-oral, ou seja, contato de fezes com a boca. Ninguém vai comer fezes diretamente, mas podemos alimentos que estão contaminados com fezes. Não sabemos e vamos nos contaminar. A doença tem grande relação com alimentos ou água não seguros e baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. Então, localidades em que existe realmente essa carência, né, no saneamento básico, a hepatite A, febre tifoide, cólera são doenças presentes nessa localidade. A giardíase é causada pelo protozoário chamado Giardia lambda. A infecção ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados, incluindo água de recreação, como rio, piscinas e lagos. Então, se esses rios, piscinas e lagos, mas rios e lagos, né, recebem esgotos, provavelmente vai estar contaminado por protozoários e outras bactérias presentes, causando diarreia, cólicas, vômito, desidratação, etc. Bom, quais são os impactos na qualidade de vida decorrente da falta de saneamento?
primeira é a grande mortalidade infantil e materna. Doenças relacionadas à saúde e condições sanitárias precárias são uma das principais causas de morte entre crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas. Então, vejam bem, é um absurdo, no pleno século que nós estamos vivendo, ainda existem pessoas, né, que morrem por falta de acesso ao saneamento. Isso é coisa de doenças medievais, mas que estão voltando, estão presentes na atualidade. Nós temos o impacto socioeconômico da falta de saneamento. São os altos custos com os cuidados médicos. O povo doente, o custo do tratamento é muito maior. Há uma perda de produtividade, pessoas doentes não conseguem produzir adequadamente, um grande índice de absenteísmo escolar e no trabalho, ou seja, faltas de escola e no trabalho por doenças diversas, o que afeta negativamente o desenvolvimento humano e o bem-estar socioeconômico das comunidades afetadas. Ou seja, o povo doente não é um povo produtivo, consequentemente, não consegue dotar o seu dever adequadamente de produzir em prol da comunidade, etc. Conclusão. Os riscos à saúde pública associados à falta de saneamento adequado, incluindo doenças transmitidas pela água contaminada e problemas de saúde decorrentes da falta de higiene e condições sanitárias precárias, são desafios que ressaltam a importância de garantir o acesso universal dos serviços de saneamento seguro e eficazes. Aqui estão as referências da nossa aula, vocês poderão se aprofundar com essas referências biográficas. E agradecer aqui, quem quiser maiores contatos comigo, estão aí meus e-mails, telefone e meu currículo Lattes, e fico à disposição dos senhores. Obrigado.